O que começou com uma simples brincadeira durante uma live acabou transformando uma das maiores tretas envolvendo streamers brasileiros em 2026. Um streamer, um comentário sobre o Super Xandão, conversas privadas, uma pessoa que, segundo Bianquinha, estaria se passando por Xandão, a entrada da esposa dele na história, acusações, exposed, outros criadores envolvidos e, no meio de tudo isso, a possibilidade de processos judiciais. Mas afinal, como uma brincadeira aparentemente simples chegou a esse ponto? E talvez a pergunta mais importante seja: quem está falando a verdade nessa história? Para entender tudo isso, precisamos voltar ao começo. Bianquinha é uma streamer e criadora de conteúdo conhecida principalmente pelas suas transmissões ao vivo e pela personalidade bastante espontânea diante das câmeras. E esse detalhe é importante, porque boa parte do conteúdo dela acontece justamente nesse ambiente de improviso. Comentários do chat, doações, brincadeiras e respostas espontâneas. E foi exatamente dentro desse mesmo ambiente que a nova fase da história com Super Xandão começou. Mas, apesar de grande exposição ter acontecido em 2026, essa não era exatamente a primeira vez que os dois apareciam relacionados em polêmicas. Durante 2025, Bianquinha e Super Xandão já haviam aparecido em conteúdos e discussões envolvendo um ao outro. Ou seja, quando a nova confusão começou, já existia um histórico anterior entre os dois, mas ninguém poderia imaginar o tamanho dessa história tomaria. Em uma das transmissões de Bianquinha, o chat começou a falar sobre o Super Xandão. Entre os comentários, surgiu uma brincadeira relacionada ao fato de Xandão estar cada vez mais veiudo. Bianquinha entrou na brincadeira, e o que veio depois foi uma série de comentários com teor sexual envolvendo Xandão. Até aí, para quem acompanha as lives, poderia parecer apenas mais uma brincadeira entre criadores. Mas havia um detalhe: Xandão não interpretou aquilo dessa maneira, principalmente porque os comentários também envolviam sua vida pessoal e a sua esposa Jaqueline. E a partir daí, a brincadeira deixou apenas de ser uma brincadeira. Xandão se manifestou sobre o episódio. A interpretação dele era completamente diferente da de Bianquinha. Para ele, aquilo havia ultrapassado os limites de uma simples zoeira, e a situação começou a ganhar repercussão. Só que, enquanto a internet discutia os comentários feitos durante a live, outra história começou a aparecer. Uma história que mudaria completamente o rumo da treta. Bianquinha dizia que havia conversado com alguém que acreditava ser o próprio Super Xandão. E, segundo ela, essa pessoa teria feito determinadas abordagens e conversado com ela de maneira privada. O problema? Xandão afirmava que não era ele. É aqui que a história fica mais complicada, porque agora não estamos mais falando apenas sobre uma streamer fazendo comentários sobre outro streamer. Existe uma segunda questão: quem estava conversando com Bianquinha? Bianquinha apresentou conversas e sustentou que acreditava estar falando com Xandão. Xandão, por outro lado, negou ser responsável por aquelas conversas. Isso criou uma situação extremamente difícil de verificar para quem estava apenas acompanhando tudo pelas redes sociais. De um lado, prints, áudios e relatos. Do outro, a negatividade de Xandão. E no meio, uma pessoa cuja identidade passou a ser questionada. A partir daí, a história começou a ganhar uma dimensão completamente diferente. Porque, se a versão de Bianquinha estivesse correta, alguém poderia ter utilizado a identidade de Xandão para falar com ela. Mas se Xandão estivesse correto, então quem estava por trás daquela conta ou número? E por quê? Foi nesse momento que Xandão e a sua esposa Jaqueline decidiram conversar diretamente com Bianquinha. A ideia, aparentemente, era esclarecer toda a situação, e essa conversa acabou sendo registrada posteriormente e divulgada. Só que a ligação não colocou um ponto final na história, muito pelo contrário, ela se tornou uma das principais peças de todas as polêmicas. Durante a conversa, as versões apresentadas pelos envolvidos entraram em choque. Bianquinha defendia seu lado e o Xandão defendia o dele. E a Jaqueline também participou diretamente da discussão. O que deveria ser uma tentativa de esclarecimento acabou se transformando em mais um capítulo de briga. E, quando o conteúdo da conversa começou a circular, a comunidade se dividiu. Cada lado passou a interpretar os mesmos acontecidos de maneiras diferentes. Para alguns, Bianquinha estava sendo injustamente atacada. Para outros, Xandão estava tentando esclarecer uma situação que havia ultrapassado todos os limites. E havia ainda uma terceira possibilidade, a de que alguém estivesse realmente manipulando a situação por trás dos bastidores. E como acontece com praticamente toda a grande polêmica da internet, outras pessoas começaram a entrar na história. Criadores passaram a comentar os acontecidos, cortes começaram a circular, vídeos e respostas apareceram. Nomes como Gustavo Laros e Renan Play passaram a fazer parte da discussão. O que antes parecia ser uma briga entre duas
pessoas começou a se transformar em uma verdadeira guerra de versões. Bianquinha passou a responder aos críticos, Xandão voltou a se manifestar, e outros criadores começaram a analisar os áudios e as conversas. E cada novo vídeo parecia abrir uma pergunta, só que havia uma questão que continuava sem resposta. Quem realmente estava por trás das conversas que Bianquinha acreditava serem com Xandão? E então a situação ficou ainda mais séria. A palavra processo começou a aparecer cada vez mais. Bianquinha falou sobre possíveis medidas contra pessoas que, segundo ela, teriam ultrapassado os limites. Xandão também passou a falar sobre medidas judiciais. E outros envolvidos começaram a ser mencionados. Só que aqui existe uma diferença fundamental. Uma coisa é dizer, eu vou processar, outra completamente diferente é existir um processo efetivamente protocolado. E outra ainda é existir uma decisão judicial definitiva. Por isso, é importante separar aquilo que foi declarado publicamente daquilo que foi oficialmente comprovado. Até os últimos acontecimentos que conseguiram localizar, a disputa ainda estava cercada por anúncios, acusações, respostas e possíveis medidas judiciais. Não havia uma decisão definitiva dizendo que um dos lados venceu a história. E em julho de 2026, a repercussão já havia chegado em um nível tão grande que o assunto ganhou até nome que parecia resumir perfeitamente a situação: a Guerra Infinita. O conflito entre Bianquinha e Super Xandão já havia deixado de ser apenas uma simples discussão entre streamers. Agora existiam lives, cortes, exposits, respostas, áudios, conversas privadas, novos criadores envolvidos e possíveis consequências judiciais. E o mais curioso é que, quanto mais a história avançava, mais versões apareciam. E chegamos ao ponto mais complicado dessa história. Quem está certo? A resposta mais honesta não é tão simples. Existem acontecimentos que conseguimos confirmar. Bianquinha fez determinados comentários sobre Xandão. Xandão reagiu. Bianquinha apresentou uma versão sobre conversas privadas. Xandão negou ser a pessoa por trás delas. Uma ligação entre envolvidos foi divulgada. Outros criadores passaram a comentar no caso, e possibilidade de medidas judiciais foi mencionada. Mas existem outras questões que continuam dependendo de comprovações. Quem exatamente estava por trás das conversas? Quais materiais são autênticos? Quais acusações poderão ser comprovadas? E, principalmente, o que realmente aconteceu nos bastidores? Essas são perguntas que o corte de alguns minutos não consegue responder. E talvez seja essa parte mais curiosa dessa história toda, porque apesar de toda a repercussão, apesar das lives, dos vídeos, dos exposits, das respostas e das ameaças de processos, a história ainda não possui um vencedor oficial. Não existe até um momento pesquisado uma decisão definitiva que determine quem está certo por toda a disputa. O que existe é uma guerra de versões. De um lado, Bianquinha e a sua interpretação de acontecimentos. Do outro, Xandão e a Jaqueline defendendo a sua versão. E ao redor deles, uma comunidade inteira tentando descobrir o que realmente aconteceu. No fim das contas, talvez a maior pergunta não seja quem ganhou essa briga, mas sim, quem estava realmente por trás de toda essa história, porque enquanto essa resposta não aparecer de forma definitiva, a Guerra Infinita ainda pode estar longe de acabar. Na verdade, após depositar todos esses fatos, eu tenho uma coisa a falar para vocês, e a Bianquinha estava de fato errada. Encontraram o perfil fake do Super Xandão, e na verdade era um garoto que não tinha nada a ver com ele. E mesmo após isso perceber tantos e tantos tempos se passando, Bianquinha ainda decidiu não abrir mão e continuar defendendo a sua hipótese. O resultado disso talvez seja um futuro processo, talvez não termine em nada, mas eu estou curioso para saber. E você, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar essa polêmica.